Vamos lá. Então, só recapitulando. Nós temos a imunidade natural. No 2, a gente tem a imunidade adquirida, que a gente já falou. E agora, no número 3, a gente tem a imunidade celular. Como que se dá essa imunidade celular? Então, vamos supor, quando um micro-organismo, vamos fazer aqui esse micro-organismo. Então, quando esse micro-organismo ele penetra nos tecidos, imediatamente vem uma célula para fagocitar ele, o macrófago, que seria uma das primeiras células de defesa, ok? Então, vem o macrófago e ele, a partir de então, ele é classificado como uma célula apresentadora de antígeno. Então, vem o macrófago, ele é denominado como uma célula apresentadora de antígeno. Então, ele vai englobar, ele vai fagocitar este antígeno. Depois que ele é fagocitado pelo macrófago, o macrófago ele vai migrar para o linfonodo, vai até a cadeia ganglionar, até os linfonodos, e vai apresentar esse antígeno para o complexo principal de histocompatibilidade. Então, ele vai apresentar nesse complexo principal de histocompatibilidade. E esse complexo principal de histocompatibilidade, ele vai dizer o seguinte, entre outras informações, resumidamente, vai dizer, realmente isso daqui é algo estranho, pode passar e apresentar esse micro-organismo invasor ao linfócito TCD4+. Então, ele vai levar até o linfócito TCD4+, ok? O linfócito TCD4+, ele é chamado de linfócito T helper, ok? Linfócito T helper. Ou simplesmente H, ok? Então, esse TH0 quer dizer que é um linfócito TCD4+, o linfócito T helper, que está no estado inativo, ou seja, está no estado que fala naive também, ok? Então, ou virgem também. Então, até esse momento, o único papel desse TCD4, desse TH0, é produzir interleucina 2 e expressar os receptores para a mesma, ok? Então, é simplesmente algo como se fosse para regular o próprio crescimento do TCD4+, ou do TH0, ok? Então, depois de um estímulo, esse TH0, então depois que é apresentado esse invasor a esse organismo, ok? Começa a ocorrer o estímulo desse TH0, desse linfócito T helper, TCD4+, ou linfócito auxiliar, como ele é chamado, ok? Então, ele começa a produzir. Então, o TH0 ele começa a produzir duas interleucinas. Ele começa a produzir a interleucina 12, e a interleucina 12 vai dar origem ao TH1. Ele começa a produzir a interleucina 4, que vai dar origem ao linfócito TH2, ok? Então, o linfócito TH1, ele produz citocinas relacionadas principalmente com a defesa, mediada por fagocitose contra agentes infecciosos intracelulares, como o interferon gama, a interleucina 2 e o fator de necrose tumoral. Então, a interleucina 2, o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa. Então, o TH1 vai produzir principalmente isso daqui. Defesa mediada por fagocitose contra micro-organismos intracelulares. E o TH2, ele vai fazer a defesa mediada por eosinófilos e mastócitos contra alérgenos e helmintos também, ok? Então, ele vai produzir o quê? A interleucina 5, a 10 e a IgE. Então, no momento que a pessoa está tendo uma reação alérgica, digamos assim, você vai aplicar, ou ela toma algum medicamento que ela é alérgica, a gente sabe que está sendo produzido altas doses de IgE. Então, é esse mecanismo que está ocorrendo aqui, é essa via que está ocorrendo aqui. Por quê? O TH2 está produzindo muita
muita IgE, ok? E além do que, após a ativação do TH1 e do TH2, eles são responsáveis por mutuamente se influenciarem e de forma antagônica também. Então, o TH1 ele produz interferon gama e o TH2 produz interleucina 10. Então, interferon gama ele regula a produção de TH2 e interleucina 10 regula a produção de TH1. Porque se não tivesse esse equilíbrio nessa produção, poderia levar o organismo, ou seja, poderia nos levar à morte por conta das grandes respostas que iriam ocorrer. Então, essa é a via TH1 e TH2 que estão presentes na imunidade celular. 3, a gente tem imunidade celular, ok? E no item 4 a gente tem imunidade humoral, que vai atuar no combate aos micro-organismos que são extracelulares, ok? E aqui o principal ator dessa imunidade humoral vai ser o linfócito B. O linfócito B. Diferente da imunidade celular, que o principal ator é o linfócito T, ok? O linfócito B, ele vai dar origem aos plasmócitos. Aos plasmócitos. E esses plasmócitos vão dar origem a glicoproteínas. Essas glicoproteínas são chamadas de imunoglobulinas ou anticorpos. E aí nós temos 5 principais anticorpos. Quais são esses 5 principais anticorpos? A gente tem o IgA. O que é o IgA? A glicoproteína, que está localizada principalmente no trato respiratório digestivo, no nariz, nas orelhas, olhos, e ele é responsável por proteger o nosso corpo de invasores externos, encontrado na saliva e nas lágrimas principalmente. Nós temos também a IgG, que é a menor forma de imunoglobulina e a gente encontra ela em quase todos os fluidos corporais. É responsável por combater infecções bacterianas e virais, e o único anticorpo que atravessa a placenta para proteger o feto durante a gravidez. Além disso, IgG, IgM, que é o nosso maior anticorpo e é o primeiro a responder às infecções, está localizado no sangue e no fluido linfático na cadeia ganglionar, e juntamente com a montagem de uma resposta inicial a corpos estranhos. A IgM também estimula outras células do sistema imunológico a combater a infecção. E nós temos também a IgD, que está localizada nos tecidos do tronco e do tórax, e ainda não tem muito bem a função definida dessa IgD. Ela é uma das mais novas e das que menos se conhece. E aí, por último, a IgE, que está localizada nas várias membranas mucosas, na pele e nos pulmões também. É responsável pela reação do corpo a alérgenos, como pólen, fungos, pelos e os esporos de bactérias também. Também pode desencadear reações alérgicas quando expostos ao leite, medicamentos e venenos. Pessoas que sofrem de alergia muitas vezes têm níveis elevados de IgE. Então, alguém com problema de saúde pode ter níveis de imunoglobulinas testados. Este é um teste de sangue simples e os resultados geralmente são disponíveis em poucos dias. É possível que um profissional de saúde diagnostique várias condições testando os níveis de anticorpos. Então, altos níveis de IgA, eles podem indicar mieloma múltiplo, ou uma hepatite crônica, ou uma cirrose hepática, ou um distúrbio autoimune, como uma artrite reumatoide. Já os altos níveis de IgG são frequentemente um sinal de infecção crônica, de longo prazo, ou de uma esclerose múltipla. E os níveis elevados de IgM podem sinalizar mononucleose, infecção parasitária ou algum dano renal. E altos níveis de IgE já indicam algum tipo de alergia ou de asma também.
E baixos níveis de IgA e de IgG podem indicar uma leucemia ou um dano renal. E baixos níveis de IgM são frequentemente um sinal de um problema imunológico, do sistema autoimune. Okay? E baixos níveis de IgE são um sinal de uma condição muscular hereditária que afeta a coordenação motora do indivíduo. Então, os níveis de imunoglobulina, eles são úteis quando se trata de tentar identificar algum problema de saúde nesse indivíduo. É um exame rápido, barato de se fazer, mas, lembrando, são exames laboratoriais, são exames para auxiliar no diagnóstico. Não só os exames por si só vão dizer o que o indivíduo tem, mas já vão ajudar no diagnóstico. Os organismos, eles também têm suas defesas, esses micro-organismos invasores. Eles têm mecanismos de evasão microbiana a essas várias respostas imunes que foram vistas. Tanto existem os mecanismos gerais de evasão microbiana, e aí dos mecanismos gerais a gente pode citar penetração e multiplicação nas células do hospedeiro, então eles vão se esconder nas células do hospedeiro, evitando a ação desses mediadores extracelulares, a variação que esses micro-organismos podem ter desses antígenos de superfície, dificultando o reconhecimento e ativação dos receptores que vão dar a imunidade desse indivíduo. A gente tem a persistência dos macrófagos, sinalizando que a fagocitose não é necessária, e a destruição desse micro-organismo. A gente tem a evasão desse sistema complemento pela ligação com os inibidores do sistema complemento, então eles vão se esconder dentro do próprio sistema mesmo, e a modulação do mecanismo de apoptose, prolongando a vida de células mais do que necessário, garantindo os substratos para o seu metabolismo, e a permanência e a multiplicação no organismo desse hospedeiro. Então é a própria célula do próprio indivíduo, da própria pessoa, que a bactéria ou o vírus ou algum agente invasor prolonga a vida útil dessa bactéria se escondendo dentro da célula do próprio indivíduo. E a gente tem os mecanismos específicos também, que são muitíssimos também. A gente tem também os mecanismos específicos dessa evasão microbiana. E aí a gente tem desde as bactérias, que também têm seus próprios métodos de escapar. Quando certas espécies apresentam sorotipos diferentes, né? Que seria o sorotipo? Na superfície dessa bactéria, ela produz vários outros tipos, produz de reconhecimento, né? Um exemplo disso seria o Streptococcus pneumoniae, que possui 84 diferentes sorotipos. Então, ele tem 84 diferentes tipos de revestimento, dificultando, então, o nosso sistema produzir essa memória. Então, durante um tempo, ele vai produzir essa memória. Ou então, na sífilis tardia, com o treponema paládio, que escapa do linfócito B, danifica esse linfócito, danifica os tecidos desse linfócito e constrói uma capa protetora com os fragmentos de proteínas desse próprio hospedeiro. E aí, assim, ele garante a penetração dele no sistema nervoso central do organismo, do hospedeiro. Então, ele fica em estado latente, só esperando a oportunidade para quando esse sistema autoimune desse indivíduo cair em determinados níveis, aí sim ele pode se apresentar e fazer novamente uma infecção. Ou então, durante esse tempo de latência, ele vai tentando produzir novas formas de reinfectar esse indivíduo. Então, são mutações pontuais nos vírus também que tornam indivíduos suscetíveis a nova infecção. Os próprios vírus também, que têm esses mecanismos específicos, né? O vírus da herpes simples e o citomegalovírus, o vírus da herpes simples e o citomegalovírus inibem o complexo de apresentação do antígeno, aquele CAA,
bloqueando a defesa inicial do hospedeiro. E o vírus Epstein-Barr, o EBV, o vírus Epstein-Barr causa imunossupressão do hospedeiro, justamente inibindo aquele sistema TH1 que a gente viu lá, que elimina então a produção de interferon pela ativação do TH2. Outros vírus também de importância para a gente dentro da odontologia, o HIV, não é? Então, o HIV, o vírus da herpes simples e o da hepatite C também, que é outro muito comum que a gente tem que se proteger, fazem aumentar o número de linfócitos T reguladores. Então, aumenta o número de linfócitos T reguladores. O que é esse linfócito T regulador? Esse linfócito T regulador é justamente o linfócito que vai dizer o seguinte para o sistema humoral: olha, não precisa produzir linfócito T. Então, se o HIV e o HCV eles controlam o linfócito T regulador, e o linfócito T regulador diz que não precisa produzir linfócitos T, obviamente que eu vou ter a inativação da imunidade desse organismo, desse indivíduo, porque eu não vou ter mais aquelas vias TH0, TH1, TH2, e por consequência disso, eu vou ter as infecções oportunistas nesse indivíduo, ok? Então, o vírus da varicela zoster também e o EBV, o Epstein-Barr, entram em estado de latência e vão se alojar muitas das vezes no gânglio de Gase, no quinto par de nervo craniano, né? Nos gânglios dorsais e nos linfócitos, dentro dos linfócitos B de memória, que participam daquela imunidade humoral. E aí vão continuar persistindo no hospedeiro e em uma nova oportunidade, quando essa imunidade baixar, eles vêm à tona e produzem toda a infecção nesse hospedeiro, nesse organismo. Ok? Então, e os fungos também, ainda tem a parte dos fungos. Ok? Então, existe também um dimorfismo nessa parte dos fungos. Eles têm vários aspectos também. Então, constitui esse dimorfismo um mecanismo de evasão, como na Candida albicans e no P. brasiliensis, né? Que secretam enzimas, que são proteases e fosfolipases, e que lisam a parede celular do hospedeiro, facilitando sua viabilidade intracelular contra a imunidade celular inata, que seria a nossa primeira barreira. Os fungos de interesse em saúde pública no Brasil, além de espécies como o gênero Candida e o Paracoccidioides brasiliensis, são representados pelo Cryptococcus neoformans e o Histoplasma capsulatum. São todos considerados fungos oportunistas e só causam doença se a imunidade celular estiver comprometida, aquela via TH1 estiver comprometida. Então, novamente, esses micro-organismos, os fungos, eles ficam em estado latente no nosso organismo. Como a Cândida, que é responsável pelas micoses, né, superficiais, a placa. Mas em indivíduos debilitados em seu sistema imune podem disseminar por via hemática, a candidemia, sendo a quarta causa de morte nos Estados Unidos e em pacientes com doenças crônicas graves, internados em UTI. Como é um habitante da mucosa oral e do trato gastrointestinal, este fato facilita a disseminação nesses pacientes, com a imunidade diminuída ou suprimida, e é o responsável universal pelo maior número de micoses, a Candida albicans principalmente, ou do gênero Candida, ok? Então, pessoal, essa foi a aula, ok? Bons estudos, não esqueçam de ler os livros, o capítulo, e de fazer os exercícios propostos também no final do capítulo, tá bom? Bons estudos!